E aí, pessoal, mais uma série de exercícios sobre condutividade térmica em associação de paredes em série. A questão diz o seguinte: uma barra de aço de 10 centímetros de comprimento está soldada por suas extremidades a uma barra de cobre de 20 centímetros de comprimento, como está aqui na nossa figura. Supondo que cada barra tem uma seção transversal quadrada de lado 2, então ele está dizendo que essa medida aqui ela vale 2, essa medida daqui ela vale 2 e essa também. E que o lado livre da barra de aço está em contato com vapor na temperatura de 100 graus Celsius, então nós temos esse lado de cá uma temperatura de 100 graus, e que o lado livre da parede de cobre está encostado, com gelo a 0 graus Celsius, vamos determinar a temperatura de junção das duas barras e a taxa de transferência de calor em watt, considerando o sistema em estado estacionário. Bom, problemas como esse a gente tem que preliminarmente esboçar o circuito térmico equivalente. Se a gente for fazer isso, a gente observa que o driving force, que é o ΔT, ela está de 100 graus Celsius, de 100 até 0. Então o ΔT aqui é de 100 graus. O fluxo de calor vai se dar unidirecionalmente da esquerda para a direita. Então o que a gente tem aqui é o fluxo de calor vai ter que passar inicialmente por essa parede de 10 centímetros que é constituída de aço. Então ele vai ter que vencer a resistência imposta pelo constituinte do aço e depois ele vai ter que seguir o seu caminho unidirecional e passar pela parede de cobre, que também impõe uma resistência ao fluxo de calor, certo? O que nós temos que fazer inicialmente, portanto, é calcular isoladamente cada uma dessas resistências. Ela se faz da seguinte maneira: taxa de transferência de calor é ΔT sobre o somatório dessas resistências. O ΔT nós temos aqui, 100 menos 0 graus Celsius. Então, o ΔT total temos que é de 100 graus. A resistência é a resistência do aço mais a resistência do cobre. Como é que a gente calcula resistência? A resistência a gente calcula como espessura dividido pela condutividade pela área. Em que pese que a questão pede para que nós determinemos a temperatura de junção das barras e depois a taxa de transferência de calor, não faz sentido calcular a temperatura de junção antes da informação da taxa de transferência. Então, primeiro temos que calcular a taxa de transferência de calor para encontrarmos a temperatura de junção. Como em questões anteriores aqui no canal, eu já resolvi que a taxa de transferência de calor é a variação de temperatura dividido pela somatória das resistências. Então, as resistências serão calculadas desta maneira. A resistência do aço é o L, que é a espessura do aço, que vale 10 centímetros. Temos sempre que trabalhar em metro, então 10 centímetros ou 0,1 metro. A condutividade térmica do aço, que é de 50,2 multiplicado pela área. Quem será essa área? Nós estamos falando aqui dessa área lateral das paredes, que ela tem um formato quadrado, como foi informado na questão. E o lado vale 2 centímetros, 2 centímetros ou 0,02 metros. Como é área, temos que calcular 0,02 dessa aresta multiplicado por 0,02 desta aresta. Isso vai me dar a área lateral dessa junção aí, dessa conjunção de paredes, que é um quadrado. Então vai ser 0,02 elevado ao quadrado. Resolvendo essa conta, temos 4,98 graus Celsius por watt de resistência térmica do aço e de maneira análoga resolveremos a resistência do cobre, só que agora utilizaremos a espessura do cobre, que vai ser 0,2 metros, a condutividade do cobre, que é muito maior do que a condutividade do aço e vale 385. Resolvendo essa conta e adotando que a área da parede de cobre é exatamente igual à área da parede de aço, temos uma resistência de 1,29. Aqui vale uma menção a esses valores de resistência. Note que a resistência do cobre é 4 vezes
menor do que a resistência do aço. Essa resistência do cobre menor do que a do aço se dá pelo fato do cobre ser um ótimo condutor de calor em comparação com o aço. Se o aço conduz mal o calor, a sua resistência ao escoamento do calor será maior. Se o cobre conduz bem calor, a resistência ao escoamento do fluido, do fluxo, será menor. Bom, dito isso, a gente vai substituir nessa expressão aqui, pessoal, e encontrar a taxa. Temperatura maior é 100 graus Celsius, temperatura menor é 0, a resistência do aço 498 e a resistência do cobre 1,29. A taxa será de 15,94 watts. De modo semelhante a outras explicações que eu já dei aqui no canal, como é que a gente pode encontrar a temperatura de junção entre essas paredes? Basta escolher uma das duas paredes e aplicar este mesmo procedimento. Você pode escolher o cobre ou o aço e a resolução ela vai ser diferente, mas a temperatura vai ser encontrada da mesma maneira em qualquer uma das duas escolhas. Escolhemos aqui a parede de aço, então nós vamos aplicar esta equação para a parede de aço. ΔT da parede de aço. Quem é o ΔT da parede de aço? 100 graus Celsius menos a temperatura menor. Quem é a temperatura menor? É a temperatura de junção. Vamos dividir isso pela resistência do aço, que nós já encontramos aqui ser 4,98, e vamos igualar o fluxo, porque como essas duas paredes estão associadas em série, o fluxo de calor que passa em uma parede é igual ao fluxo de calor que passa na outra. Resolvendo esta equação, encontraremos a temperatura de junção, que vai dar aproximadamente 20,61 graus Celsius. Note que há um decaimento bastante considerável da temperatura. Ela começa em 100 na extremidade esquerda da parede de aço e na junção ela já está a 20. E isso se deve, mais uma vez, pelo fato do aço ser um péssimo condutor de calor. Então o fluxo ele demora a percorrer essa distância de 10 centímetros, fazendo com que a temperatura do sistema caia bastante. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Até uma próxima.